Deve ser aqui. Aqui. Adicionar. Ninguém. Aí, vamos comentar. Olá, Késia. Tudo bem? Estamos tentando aqui através do Instagram. Oi, Nelly. Olá, Nelly. Boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Olha que fácil aqui. Mas aqui é ruim porque cai, né? Daqui a pouco É, termina. E lá a gente é. pode conversar melhor e ficar mais à vontade. Por isso que eu não faço por aqui, eu só faço lá pelo, pelo Facebook. Não, Bom, eu falo assim, porque é o mesmo telefone, é a mesma câmera, é o mesmo tudo. pois Não tem é, nada bloqueado. verdade. Então vamos lá. Gente, a Nelly vai vir falar com a gente. Ela é formada em engenharia e matemática, né? E é pós-graduada em educação é, informática, né? E, na verdade, a Nelly tinha um caminho e acabou indo para o outro, né, Nelly? Formada em Isso. engenharia e acabou indo para a educação. Conta um pouquinho Entrei como é na que sala de foi aula e essa. não consegui sair. Não saiu, né? Sala de aula não dá. A gente entra, não tem como. Então, boa tarde, né? Nós estamos um tanto aceleradas aqui, mas é porque a gente tentou fazer essa conversa pelo Facebook e não foi possível, né? O Facebook não me deixou entrar, mas nós estamos aqui porque, como você mesma disse, nós não Só desistimos. brasileiros. Isso aí. Bom, meu nome é Nelly. Eu me formei e naquela de procurar emprego, de resolver o que, que vai fazer da vida, eu entrei numa sala de aula e aí eu não consegui sair mais. Aí eu fiz depois eu procurei fazer uma segunda graduação, né? Procurei a licenciatura plena de matemática, e foi numa época em que estava precisando de muitos professores, então a gente podia complementar, como a carga horária do meu curso era muito grande, então, na verdade, eu saí com duas licenciaturas, né? De matemática e de química. E aí, logo em seguida, eu comecei a trabalhar e fiz a pós-graduação em informática, em educação. Trabalhei em sala de aula durante muito tempo, mas também trabalhei fora de sala de aula, em uma estadual de educação. Eu sou aqui de Minas Gerais, né? Estou aqui em Minas Gerais. É... Terra boa. Oh, nossa, bom demais. Então, nessa minha caminhada dentro da educação, eu digo que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de fora de aula, dentro da sala de aula, mas eu também trabalhei na parte burocrática, né, como analista de educação. Eu trabalhei em escolinha de roça, dei aula em escola rural, mas também dei aula em universidade federal. Então, assim, a minha experiência, ela me deu o privilégio, né, de ter essas várias visões.
E também, logo em seguida, quando vieram as avaliações externas, né? Que no caso aqui de Minas Gerais é o CIMAV. Na época eu já estava como analista de educação, então eu era do grupo que tentou destrinchar como é que funcionava essa tal de avaliação externa, e por conta até disso, depois eu fui trabalhar, dar uma. É uma espécie de consultoria, são contratos externos no CAED, que é a instituição que faz a avaliação externa da maior parte, eu acho que quase todos os estados no Brasil. E aí, por conta disso, eu viajei para Manaus, eu fui para Mato Grosso, fui para Goiás, fui para Espírito Santo. Então, assim, o meu, eu tive contato com professores de várias realidades, né? Do Acre também, eu estive no Acre, dando capacitação, sempre dando capacitação para os professores entenderem como é que funciona essa avaliação externa. E também dando capacitação aqui em Minas Gerais para professores entenderem também como utilizar a tecnologia dentro de sala de aula. Então, agora, nesse período de pandemia, né? Então, que os professores têm se têm sido, né, colocados dentro dessa realidade, muitos deles não estavam esperando, apesar da gente saber que a tecnologia está aí no nosso dia a dia, mas é muito diferente, né? Quando você tem esse uso compulsório, né? Verdade, verdade. E assim, é o tipo da coisa que eu, por exemplo, já trabalhei com EAD, né, como tutora, como gerente subgerente da área de EAD, e a gente tem um contato com o aluno, né, direto, com essa questão do vai o material e retorna para a gente, mas assim, hoje nós tivemos que nos adequar a uma necessidade maior, né, Nelly? Foi uma coisa assim que não é como no EAD que você tem uns dias para ir, né? Hoje não, as pessoas foram pegas de surpresa porque principalmente do primeiro segmento, né? Que é aquela aula Sim. diária e um acúmulo de conteúdos muito grandes para poder dar conta disso tudo. Então, eu imagino, né, eu não trabalho mais nesse segmento, assim como você. Eu comecei Uhum. da educação infantil e até o ensino universitário, e a gente sabe que isso aí é uma grande trajetória, é muita experiência. Né? E principalmente com essa questão do ensino remoto, né, que não é EAD, também é preciso fazer essa diferenciação. É, até pela idade, né, as crianças do ensino fundamental, da educação infantil, então nem se fale, mesmo os alunos do ensino médio, e mesmo pela nossa própria legislação, não existe educação à distância, a chamada EAD, para alunos da educação básica. Né? O que nós estamos tentando fazer é um ensino remoto. São os professores sobrecarregados. Aliás, eu quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar todos os professores que estão dentro de casa com uma carga horária assim, absurda, uma carga de trabalho absurda para poder dar conta de, ao mesmo tempo, de aprender, de se apropriar de todo esse conhecimento e ainda ter que dar conta de todo o estresse que é essa situação de ficar em casa. Muitos professores têm os próprios filhos também para acompanhar, e ter que dar conta de todas as demandas dos alunos e das famílias dos alunos. Então, assim, de repente, nós professores sempre tiveram uma carga de trabalho muito grande, ao contrário do que da maioria das pessoas pensam. Porque às vezes a pessoa, mas ele só trabalha 4 horas por dia. Meu Deus, se você conhece algum professor que trabalha só 4 horas por dia, me apresenta, porque 4 horas é o que a gente fica dentro da escola, dentro da sala de aula, porque o resto do tempo nosso é preparar a aula, é corrigir exercícios. Então, assim,
E que, por exemplo, eu trabalhei, teve um ano que eu pensei que eu ia enlouquecer. Eu peguei o cargo completo de matemática e o cargo completo de química. Então, Nossa, assim, eu tinha 38 aulas por semana. Eu não me lembro bem, mas eu tinha em torno de mais de 300 alunos. é. Então, você imagina o que que é você corrigir mais de 300, que não eram 300 provas, que a gente não dá uma prova só no bimestre. Então, assim, eu tinha que corrigir, e eu tinha que dar, além das provas, você precisa dar também exercícios, os exercícios extra e os exercícios dentro de sala de aula, enfim. Você Pesquisas, imagina, você multiplica isso por 350. não é mole, Então, não. assim, professor é um bicho estranho que fica rezando para chegar sábado e feriado para ter tempo de trabalhar. Isso quando tem tempo, né? Porque às vezes Exatamente, está com a sobrecarga. E como é que essa exatamente. tecnologia foi entrando na sua vida, Nelly, para você Eu, trabalhar na questão da área educacional? na verdade, primeiro ela chegou como uma necessidade minha mesmo. Como eu tinha muitas turmas, então eu precisava de alguma coisa que me ajudasse a agilizar isso. Então, o meu primeiro computador, minha primeira impressora, eu comprei muito por conta de ter mesmo que dar conta dos meus alunos, das minhas tarefas, de fazer isso e fazer com que o meu trabalho fosse mais ágil, né? É, e eu sou a criança que desmontava as coisas em casa. Por isso a engenharia, né? É, eu sou a criança que desmontava as coisas. Então, assim, mas eu monto, viu, gente? Eu também sou a pessoa que monta as coisas. Então, sempre gostei, é uma coisa que eu sempre gostei, a matemática também, eu amo matemática. Assim, os meus alunos sempre falavam que eu sou doida, né? Porque eu amo matemática. E, eu vejo a tecnologia como dessa forma mesmo, como uma ferramenta que pode auxiliar, que pode agilizar o nosso trabalho dentro e fora da sala de aula. E eu gosto de pensar, eu gosto de utilizar programas que não sejam muito, que já não estejam prontos. Né? Você gosta de contar, né? Isso, eu gosto do programa autoral, eu gosto de coisas que eu posso mexer, que eu posso burilar. Aliás, eu convido vocês a entrarem no meu Instagram, tá? Para conhecerem as atividades que eu faço. Para começo de conversa, desde a minha monografia, no meu curso de pós-graduação, eu utilizei PowerPoint, o Word e Excel, e um programazinho de uma linguagem de programação também. Justamente para poder falar dessa questão, dessa possibilidade de você utilizar programas que estão ali no seu computador, que às vezes a pessoa nem vê muito as possibilidades de se explorar isso, e utilizar isso na sala de aula para construir jogos pedagógicos, e mesmo para construir avaliações, atividades pedagógicas mais interessantes, usando esses programas que você já tem instalados no seu computador. E eu fiquei até feliz, outro dia eu li um artigo da Débora Garofalo, aquela professora, né, que foi premiada internacionalmente, e ela fez um artigo sobre o aproveitamento do Word para fazer jogos pedagógicos. E é Novo. muito na linha, e é muito na linha, inclusive, do que eu escrevi na minha monografia há muitos anos atrás. Então, eu falei assim, olha, eu não estou tão errada assim. Verdade. Verdade. Por quê? Eu vejo muito uma tendência que, realmente, com toda a carga de trabalho que se tem, eu vejo muita tendência, às vezes, do professor pegar programas que já vêm algumas coisas prontas, que já, né,
aqueles bonequinhos que saltam, que eles têm a sua utilização. Mas eu sou não sei se eu sou da velha guarda, mas eu gosto eu Gosta gosto de, isso, eu gosto de criar, exatamente. Eu gosto de criar em cima dos programas pelos quais você às vezes nem dá muito por eles. verdade. E Nelly, eu tenho visto no seu Instagram algumas coisas com relação a essa questão de programas, né, de demonstrativos, como, por Uhum, exemplo, de PowerPoint, né? sim. O que que toda essa bagagem, como que ela contribui de forma mais eficaz para a questão da aprendizagem? A que você atribui essa forma de utilizar para ensinar com mais assertividade, mais produtividade para o aluno? Como é que você... Isso está dentro de uma tendência atual da educação, que é a chamada gamificação, né? Isso, A gamificação, qual que é a base dela? É a velha questão que nós trabalhamos em didática, que é de incentivar e desafiar o aluno. E com isso você obter a atenção dele. Porque se nós não conseguimos obter a atenção do aluno, nós não conseguimos ensinar. Nossa aula pode ser maravilhosa, mas se o aluno não parar para prestar atenção nela, né, a aprendizagem ela não vai acontecer. Então, a questão da gamificação e essa geração agora dos nossos alunos é uma geração que já nasceu em meio à tecnologia. verdade. Então, esse visual do jogo, esse visual que eu tento imprimir e buscar quando eu faço as apresentações de PowerPoint, por exemplo, é para que isso também se aproxime do que já é uma realidade para os nossos alunos. Os nossos alunos, eles já. Por isso que às vezes eu até discuto isso com. Tem uma professora algum grupo de professores que eu acompanho, então eu sempre levo essa discussão. Você pegar um vídeo pronto, você pegar um jogo pronto na internet, às vezes ele é maravilhoso, o jogo é maravilhoso. Mas existe uma grande possibilidade de que o seu aluno, ele mesmo, já tenha assistido aquilo. Verdade. Então, na medida em que você faz prepara o seu jogo pedagógico, na medida em que você prepara uma atividade que é autoral, dentro, lógico, do que você conhece, e principalmente, quando nós fazemos os nossos próprios jogos, quando nós fazemos as nossas próprias atividades, nós fazemos exatamente em cima daquilo que a nossa turma precisa. E aquele jogo que eu encontro pronto, aquele vídeo que eu encontro pronto na internet, às vezes ele é muito bonito, muito bem feito. Por exemplo, eu sei que os meus jogos, por exemplo, a parte de desenho é esculpido a machado. Eu faço assim. Eu não sou designer, eu não tenho formação em design. Mas eu estou fazendo, por exemplo, algumas atividades personalizadas para as minhas sobrinhas, que estão em casa, como todas as crianças estão. Então, o que acontece? Eu pergunto o que elas estão estudando agora e qual que é a dificuldade que elas têm. Então, agora eu estou terminando um livro de alfabetização para uma das minhas sobrinhas, e as atividades que eu estou fazendo, elas são em cima daquilo que ela precisa. Ela está no processo de alfabetização, então, dentro das dificuldades dela, eu vou criar as atividades para ela. E E bom, na outra verdade, coisa. você já cria de acordo com a necessidade dela, né? Porque eu acredito Sim, assim, sim. as crianças que estão nesse processo do primeiro ano, com essa situação toda da questão da pandemia, há de se reparar uma perda muito grande, Nossa, meu Deus. não Esse é é? um período em que a presença do professor ele é muitíssimo Essencial. importante.
é muitíssimo importante. Então, assim, na medida em que você consegue fazer as atividades personalizadas e outra coisa, até mesmo saber do que a criança gosta. Então, essa criança, ela gosta de quê? Ela gosta de bichinhos. Então, eu vou procurar fazer o livro, as histórias, os exercícios dentro desse universo que ela conhece e que ela gosta, né? Às vezes a criança gosta sei lá, de futebol, de alguma coisa assim. Se você consegue customizar essas atividades, também é uma forma de se aproximar. E a criança percebe que você fez aquele exercício para ele, Verdade. né? Nele Que você aquela falando isso, atividade foi feita para ela. com certeza. E aí existe essa reciprocidade, né? Essa Sim, vontade sim. de descobrir, de aprender, né? Porque eu Agora, acho que nesse momento agora, na verdade, ensinar a gente até consegue. Mas a questão da manutenção do vínculo com o aluno é que é realmente o nosso grande problema agora. verdade. E ainda mais nessa fase, né? Nessa fase Sim, inicial. É importantíssimo. Agora, eu penso assim, para mim, que não entendo muito da tecnologia, tenho muita dificuldade ainda, seria um pouco mais difícil. E como que você acha assim que pode ser, o professor pode ser estimulado, pode ser encorajado a criar, o que ele precisa para começar a criar esse tipo de trabalho na internet para ajudar, aliás, desculpa, com a tecnologia para auxiliar o aluno, para diversificar essa questão da aprendizagem? O que seria necessário? O que é importante o professor saber? na verdade, eu acho que para qualquer tipo de aprendizagem, a gente precisa estar disposto a aprender. Com certeza, esse é o primeiro passo. E esse primeiro passo os professores já deram, eles já provaram isso. Né? Mas, como sempre, os professores brilharam, estão brilhando, eles estão se redescobrindo, se reinventando para fazer isso. Agora, uma coisa que eu particularmente, isso é o que eu penso. O uso da tecnologia, ele tem que ser descomplicado. Ele não Verdade, pode ser uma coisa que vai me gerar um estresse a mais. com certeza. Então, às vezes a pessoa fala, mas você usa PowerPoint? Falei, sim, eu uso PowerPoint. Por quê? O PowerPoint não me estressa. E como ele não me estressa, eu extravase, ele me dá a possibilidade de criar muitas coisas. Eu já experimentei outros programas, eu tenho instalados no meu computador programas para fazer animações, fazer vídeos, fazer GIF animada. Já experimentei de tudo e eu utilizo. Que bom. Mas eu utilizo esses programas para compor junto, eu coloco tudo dentro do PowerPoint. Porque eu defino que, para mim, eu preciso estar confortável com isso. Verdade. Você vê um exemplo, tem uma aula que eu publiquei hoje, falando sobre alguns usos do PowerPoint, e eu estou usando esse PowerPoint para construir livros digitais interativos. Ai, que bacana. É um programa gratuito, tá? Se vocês forem lá eu tenho um vídeo que eu coloquei anteontem explicando como é que funciona. O programa é gratuito, as pessoas podem utilizar. Só que a forma como as possibilidades de você construir, de você reinventar esse programa, elas são muito grandes. Então, eu estou inventando algumas coisas, eu coloquei no meu blog. Esse livro digital interativo, basicamente, você pode fazer jogos pedagógicos. Ele é muito bom para crianças na fase de alfabetização, mas eu já tenho experimentado algumas coisas. Até para crianças maiores você consegue fazer.
Ele basicamente, ele é um repositório. Você faz vários jogos, dentro dele você tem a possibilidade de fazer 51 jogos diferentes. Nossa! Esses 51 jogos, eles ficam todos dentro do mesmo lugar, que é o chamado livro digital. E aí, essas 51 atividades eu já testei, dá para fazer, realmente dá para colocar umas 50 atividades dentro desse livro, e ele não pesa mais do que 10 mega. O próprio programa, a construção do programa, ele já pega aquelas imagens, ele já transforma aquelas imagens para um formato mais leve, sem perder qualidade. Que bom! E 10 mega, você consegue, imagina, para você mandar 50 atividades, muitos professores estão utilizando o WhatsApp ultimamente. Para você mandar 50 atividades para o aluno de uma vez pelo WhatsApp, não vai. Porque fica pesado, não vai. E atividades com imagem, com vários efeitos de animação, não vai. Esse livro digital interativo, na hora que você faz a exportação dele, ele já faz essa compactação, ele já faz a compactação das imagens, e ele não, se tiver mais de 10 mega, ele não exporta, ele já te dá a mensagem lá de erro. Então, olha só que maravilha, o professor conseguir mandar 50 atividades para o aluno poder fazer. E essas atividades, elas são autocorrigidas. Olha! Então, à medida que o aluno faz, ele já dá a resposta se ele acertou e errou. E quando ele termina de fazer, ou sei lá, o professor marca para ele fazer 10 atividades, por exemplo. No próprio livro, você tem a informação do relatório do aluno. Do que ele acertou, do que ele errou, de quantas tentativas ele fez para poder acertar aquelas questões. E aí tem questões em que você escreve, tem questões de matemática, tem trabalho com frações, com soma, subtração, tem inclusive questões mais sofisticadas que você já começa a entrar em contas mais complicadas, né? Com mais números. Então, assim, eu estou encantada com esse livro digital. E ele dá para você incorporar também outras atividades de fora. Se você tiver, para quem sabe, HTML, né? Eu me viro no HTML, então você pode incorporar atividades de fora dentro do livro. Então, assim, eu estou encantada com ele. A grande vantagem que eu acho dele é que, por exemplo, se você manda um livro, um vídeo para o aluno assistir e manda atividades, esse vídeo vai estar no YouTube. Então, a probabilidade de que o aluno assista o seu vídeo e depois fique lá zapeando pelo YouTube é muito grande. Com certeza. Ele vai ficar perdido lá no YouTube, ele não vai voltar para fazer suas atividades. E aí, eu gosto de ficar, de reinventar as coisas. Então, esse não é o formato original desse livro digital, mas eu consegui incorporar o próprio vídeo dentro do livro digital e logo em seguida as atividades. É lógico que é um número menor de atividades porque o vídeo fica pesado. Então, para atingir os 10 mega, você fica, mas dá para colocar umas 10 a 15 atividades. Ou seja, o aluno não vai sair dali. Ele vai acabar de assistir seu vídeo com uma explicação curta, que é o que os professores mandam, geralmente, não é um vídeo longo. Ele vai assistir a sua explicação e dentro daquele ambiente mesmo, ele vai permanecer ali e vai fazer as atividades. Então, a probabilidade do aluno dispersar a atenção nesse meio do caminho, ela é bem menor. Verdade. Então, assim, são possibilidades que a gente vai descobrindo, né? E que essa situação agora, ela dá essa possibilidade para a gente. Então, depois que eu descobri o livro digital interativo, eu estou encantada com ele. Eu estou descobrindo 1000 coisas e inventando 1000 coisas com ele também.
A Laurence botou aqui, ó, essa questão do YouTube é super realidade. Toda vez que tem um vídeo da escola, se deixa, né, quer ficar toda a vida direto. Então, assim, ao mesmo tempo, ele acaba dispersando a criança Sim, do objetivo da aula, sim. né? Então, se Porque você o, porque o próprio YouTube, antes mesmo de você terminar de assistir aquele vídeo, ele já está explodindo a propaganda de outro na sua frente, né? Então, a probabilidade de você perder o aluno ali naquele meio do caminho é muito grande. verdade. Nelly, agora a pergunta que não quer calar. Você fez algum curso para ir aperfeiçoando ou através da sua curiosidade? Porque às vezes as pessoas que estão assistindo podem dizer assim, ah, mas ela, é a questão da matemática, da engenharia, lógico que contribuiu de alguma forma. Mas a gente sabe também que tem muita gente que, pela questão da curiosidade, né, vai aprendendo mais e mais e mais. Então, assim, de repente, um professor que esteja nos assistindo pode dizer assim: ah, eu tenho até a vontade, a curiosidade, mas eu não sei onde buscar, não sei como, por onde começar. Porque realmente hoje a vida da internet é um emaranhado, né? Sim. Você acha de tudo ali. Então, assim, até você descobrir um caminho que diga assim, não, mas aqui tem coisas boas, você se perde num universo que nem sempre é aquele que você quer, né? Tem como você dar uma dica para a gente, tipo, olha, determinado programa, ou é uma coisa que, para começar, vai te instigar a buscar mais e mais. Algum programa que você aconselha, algum site, alguma coisa para a gente poder buscar essa fonte? Ou se você dá algum curso, alguma coisa dessa natureza? Olha só, a primeira coisa que eu sempre falo, e eu trago isso para mim, não se prenda a modismo. Eu vejo no Facebook, tem muita gente usando um programa lá, não vou falar o nome, né? Mas enfim, tem muita gente usando um programa X lá para fazer vídeos pela internet. E aí fica todo mundo igualzinho fazendo os vídeos pela internet. Nada contra isso, mas eu particularmente, eu não me prendo a modismo. Eu entrei, tentei, usei o tal do programa lá que o pessoal usa, não me agrada. Por exemplo, tem o PowerPoint, outras pessoas já me sugeriram outros, eu uso PowerPoint, outras pessoas já me sugeriram outro programa. Eu já utilizei, mas eu escolhi alguns caminhos para mim. Eu acho que isso é a primeira coisa. Eu acho que é a primeira coisa, a pessoa precisa ter essa. Porque nós professores, nós somos donos da nossa sala de aula, nós somos donos da minha matéria. Se eu sou professora de matemática, eu sei como que eu vou ensinar matemática para os meus alunos. Quanto à tecnologia, existem sim vários cursos, inclusive tem cursos gratuitos as universidades estão disponibilizando vários cursos, o SESI, inclusive eu fiz curso do SESI, tem Instituto Federal que está disponibilizando cursos gratuitos, eu acho que começa por aí. Nós temos grandes instituições públicas que estão disponibilizando cursos gratuitos para o professor, bons cursos, ótimos, excelentes cursos, né? Então, sugiro que vocês procurem aí, porque você fica andando pela internet, você acha muita coisa, realmente você acha muita coisa. Mas eu sempre procurei cursos nessas universidades, na USP, no SESI, no Senai, tem vários cursos. Agora, é lógico que esses cursos eles são muito específicos, né? Você vai aprender, por exemplo, você vai aprender a trabalhar com um editor de texto. Você vai aprender a trabalhar a criar um blog ou criar um site, enfim. Eu acho que a primeira coisa é isso. E aí você escolhe o caminho que você quer seguir e não se prenda a modismo. Porque se a gente fosse prender a modismo, cada dia pipoca um programa diferente para a gente fazer. E aí você se perde
Você fica só aprendendo, aprendendo, aprendendo e não consegue dominar nenhum deles. Porque a primeira coisa é isso. Eu acho que a gente precisa escolher o tipo de ferramenta que realmente me interessa para o meu trabalho e dominar essa ferramenta, ficar boa nela. Porque ferramentas novas, modismos, todos os dias, em todos os lugares, eles vão aparecer. No momento, eu elegi que eu vou trabalhar com o livro digital interativo, porque, de certa forma, ele reúne todo o resto. Ele reúne vídeo, ele reúne as apresentações, ele reúne as GIFs animadas, e eu ensino o professor a fazer isso. Que legal. Inclusive, eu fico brincando com o pessoal, com as professoras com quem eu converso, que eu criei o método SOS. Porque eu seleciono as ferramentas que vão atender aquilo que elas precisam, eu organizo essas ferramentas todo num pacotinho, todo bonitinho, e eu soluciono o problema delas, que é organizar o material, que é dar as videoaulas, e não só as videoaulas, porque nós também temos professores que precisam organizar material escrito, né? Para material impresso para poder enviar para os seus alunos. Então, eu estou abrindo essa semana o meu curso, que é de tecnologia para professores. Desculpa eu fazer pitch na nossa conversa. Pode fazer. Eu estou organizando isso. Eu estou organizando. É exatamente essa. A gente levar a novidade, o que é bom para as pessoas, para dividir com as pessoas. Isso. Eu estou vendo o comentário aqui Essa ideia do livro interativo é maravilhosa. Isso. Mas é por isso que eu fiquei encantada com ele, porque com o livro interativo eu posso juntar o vídeo que eu faço para o aluno, eu posso mandar as atividades de fixação que ele vai fazer, e eu também posso fazer, aí seria uma outra entrega mais relacionada, eu posso fazer a avaliação dele. O tempo inteiro eu vou fazer a avaliação e eu tenho a resposta dele, eu tenho o feedback. O que é mais importante o que eu achei mais importante é você saber que o aluno acertou, é interessante. Mas no relatório do livro, ele também mostra quantas tentativas o aluno fez. Então, por exemplo, se ele acertou uma pergunta que tem 4 opções, e ele fez 4 tentativas, então eu não posso considerar que ele acertou realmente. Alguma coisa está faltando. Exatamente. Que é muito diferente de se esse aluno ele acertou na primeira tentativa, logo na primeira tentativa ele acertou a questão, eu vou ter que analisar isso sob um outro patamar. Verdade. E mais importante do que isso, antes de fazer essa avaliação, antes de fazer de escrever até esse livro, de fazer as atividades do livro, eu acho que isso é da engenharia. Eu tenho mania de fazer checklist. Então, quem foi meu aluno sabe disso. Eu fazia as minhas provas e eu sempre, a vida inteira, eu fiz crivo de correção de prova. Por que isso? Primeiro, que você comete menos injustiça. Verdade. Né? Então, se você tem aluno... Porque tem, às vezes você tem algumas questões de simpatias e antipatias, isso é humano. Então, eu sempre adotei o crivo de correção de respostas, porque isso eu acho que é o que te faz corrigir de forma mais justa. E também ele te dá um parâmetro. Por quê? Todos os alunos responderam aquela questão. Mas se um aluno respondeu de uma forma mais lacônica, ou se ele foi evasivo, rodou, e aí chegou, bateu ali, é muito diferente de um aluno que te respondeu de uma forma objetiva,
com todos os elementos que compõem aquela resposta ali. Verdade. Então, eu não posso dar a mesma nota para esses três. Verdade. Então, no meu curso, a gente vai trabalhar com isso. Então, antes de pensar se eu vou construir um jogo, uma atividade, se é um quiz, se é um quebra-cabeça, a gente pensar na construção desses crivos de correção. Porque aí, com a resposta do aluno, com aquele relatório que eu tenho, e aí eu também vou poder modular questões fáceis, médias e difíceis. Isso aí já é herança do meu trabalho lá com as avaliações externas. Mas quem é professor, ainda mais assim, né? Eu, por exemplo, eu sou pedagoga. Então, a gente tem muito, o foco nosso é muito essa questão da avaliação, da gente ser honesta com o aluno, honesta com nós mesmas, Sim, porque, né? Senão a gente acaba caindo nesse problema de que põe todo mundo numa fileira só e acabou. Eu acho que não. A exatamente. avaliação exatamente é você notar essas deficiências que os alunos trazem para você, né? Então, Uhum. quando você lê uma prova de um aluno, você observa que às vezes ele não conseguiu expressar da forma como você queria, mas você entende que ele aprendeu de uma forma, Isso. não é? Nossa, eu tenho um exemplo bacana pra caramba sobre isso aí. Quando eu dava aula de matemática, eu tinha uma aluna que ela tinha muita dificuldade para escrever, para expressar, para responder na prova as questões discursivas. Eu lembro até hoje, eu estava dando na aula sobre cálculo de transformação de horas em minutos e segundos. E aí eu coloquei na prova a questão, ela não soube responder para mim fazendo a conta, mas ela desenhou os reloginhos e foi explicando para mim fazendo as legendas, a prova dela foi toda desenhada. Então, assim, é muito interessante eu particularmente acho que eu fiquei muito feliz porque eu entendi que ela entendeu que eu estava aberta, né, a ver a forma como ela entendia a questão. Então, assim, são essas coisas que deixam a gente feliz. Eu acho que eu fiz alguma coisa certa na vida. Fez sim. Agora, vou te dizer uma coisa. Ter esse olhar que você está relatando para a gente não é fácil, não. Que a maioria das pessoas é como se moldasse uma resposta e tem que estar dentro daquele molde. E acho assim, o ser humano ele tem diversas dificuldades. Eu, por exemplo, para mim é muito mais fácil falar a escrever. Por quê? Uhum. Porque às vezes eu me perco na escrita, me torno prolixa. Então, assim, é muito complicado. Então, para um determinado autor, vai achar que aquilo está ótimo, que ele gosta de todos os detalhes, mas tem leitor que já não vai gostar de ler uma Sim. coisa extremamente detalhista, ele quer algo mais rápido. Então, da Uhum. mesma forma, eu sempre tive esse cuidado com os meus alunos, né? Então, se o aluno não escreveu a resposta do jeito que eu considerava que fosse o mais certo, mas que eu consigo perceber que ele teve um Que entendimento ele mais global entendeu, sim, dele, ótimo, eu acho que ele merece a pontuação, né? Porque cada um se expressa de uma forma. Então, isso é sim. muito importante. Está de parabéns se você entende também desse jeito, eu acho que é fantástico. Ainda mais E da aí matemática, né? isso daí também faz parte desse meu encantamento com esse livro digital, porque ele permite fazer isso. A criança pode escrever, pode desenhar, o professor pode gravar uma fala e mandar para o aluno para fazer a orientação das atividades. Isso também é muito importante, você ouvir a fala do seu professor, né, para estabelecer o vínculo com o aluno. E a questão de você poder incorporar outros tipos de exercícios que não são nativos desse livro, mas que estão dentro da mesma linguagem. Eu achei ele muito interessante. Eu estou simplesmente encantada com esse material. Eu Então, aqui eu estou acho que encantada, ainda não vi, imagina. depois, lá no meu
no No meu Instagram. Instagram tem o endereço do blog, onde eu coloquei alguns livros. Você São, pode passar para a gente agora, que aí, de repente, eu já consigo colocar aí. é nelisouza.blogspot. nelisouza.blogspot. Ponto blogspot. Ok. Isso. Eu vou ver se a Nara tá vendo ali, daqui a pouco ela põe para a gente aí. Nelly, olha, eu estou encantada, encantada mesmo, né? Eu não sei se tem como você mostrar para a gente, se existe essa possibilidade, de você mostrar para a gente o seu livro. Existe essa possibilidade ou não? Não, não, porque eu não consigo compartilhar a tela no Instagram, eu teria que Sim. compartilhar, é porque ele é um livro digital, né? Mas nesse blog Tem vários os livros. tem A vários, Laurence, desde a alfabetização mesmo, até conseguir, bateu aí o endereço? peraí, deixa eu ver se ela colocou. Não, ainda não colocou, não. A Laurence fez uma pergunta. Você teve experiência desse livro com crianças com algum tipo de transtorno, como TDAH, por exemplo? É interessante a pergunta dela. Eu estava lendo sobre esse livro ele é espanhol, é uma universidade da Espanha que criou esse livro, mas ele já está traduzido para o Brasil, português do Brasil, e ele é utilizado justamente com crianças que têm necessidades educacionais especiais. Então, Entendi. assim, eu particularmente ainda não tive experiência, mas eu estava lendo sobre isso justamente essa semana. E eu acredito que é justamente por conta dessa questão de você poder oferecer atividades variadas, estímulos variados, sem que a criança saia daquele ambiente, né? Ou seja, ele está ali dentro das. Ele pode avançar, ele pode retroceder, ele pode, se ele não quiser ou não conseguir fazer o exercício, ele pode pular para a próxima página, mas ele está ali naquele ambiente. Eu acho que isso também se assemelha muito com o ambiente da aula presencial, né? O fato de que quando você está ali com o seu caderno, com o seu livro didático, com o seu professor. Então, eu penso que esse livro digital, o diferencial dele é esse, que é diferente de você colocar, por exemplo, você mandar um link para um aluno fazer jogos em um site de jogos educacionais, mas em um site de jogos. Eu acho que o ambiente do livro digital ele remete a isso, ele remete a essa questão de você estar dentro de um ambiente, não é que é confinado, mas é um ambiente delimitado. E isso é familiar, isso traz essa familiaridade para a criança, com a Porque, questão do trabalho na escola. nossa, aí a Laurence botou, ó, quando escutei falando sobre essa live, logo pensei, desculpa, sobre esse livro, logo pensei que seria ótimo para as crianças com Sim, TDAH, sim. porque a Laurence ela Eu é não. psicóloga, então assim, ela Isso. está tendo uma visão mais à frente. Isso, Laurence. Eu não, como eu disse, eu não tenho experiência particularmente com as crianças com TDAH, mas eu penso que um dos fatores seja isso, pelo fato de você ter um ambiente onde ele percorre esse ambiente livremente, mas ele ainda continua ali dentro. E é alguma coisa que realmente promove, né, a curiosidade, eu Sim, acho que prende mais a atenção, né? Olha, Nelly, eu estou encantada com o seu trabalho e, assim, eu acho que lá no... Como eu nunca fiz a live aqui, a primeira vez que eu estou fazendo hoje, se nós pudéssemos, né, levar isso, eu vou ver se eu consigo gravar e disponibilizar no Facebook, porque o meu público é mais de lá do que aqui no Instagram. Assim, uma contribuição enorme no seu conhecimento, e acho assim, isso tem que ser mais divulgado, porque principalmente para a educação, a gente precisa muito de coisas, de ações que facilite esse sim, é o que eu conhecimento, acredito. não é? E que facilite o trabalho do professor. Do professor, exatamente. Porque as atividades que você faz dentro desse livro especificamente já são as atividades que o professor normalmente propõe para os seus alunos.
São atividades de ligar palavras, completar palavras, tem ditado, tem a possibilidade de você fazer um ditado, tem quebra-cabeças, tem jogo de palavras, tem jogo da forca. Então, Nossa, assim, então são realmente muitas possibilidades. Eu estou só tentando olhar aqui no. Depois eu vou colocar lá no meu Instagram, eu vou colocar. Tem um programinha que você baixa no navegador. Eu uso o Chrome, eu tenho que conferir se o Firefox é a mesma coisa. Mas é uma extensão que você baixa no próprio navegador e aí qualquer pessoa pode gravar a live. ah, tá. Se por um acaso você conseguir gravar, que eu não sei, se você puder me passar, eu agradeço, porque realmente eu nunca entrei, nunca fiz live no Instagram. Lá no Facebook Então, eu deixo disponibilizado, entendeu? Eu gravo, isso. aí se você É, conseguir gravar, me manda. tá dando um eco aqui, é porque eu estou conferindo. Você vê se eu tô falando, né? Não, Mas dá sim, dá. Depois eu vou gravar aqui. É porque tem várias lives acontecendo. E eu aprendi isso em um grupo, porque tem várias lives acontecendo. A gente não dá conta de assistir todas. Ou então a verdade. gente assiste uma live, tem alguma coisa muito interessante. Mas às vezes eu quero ver de novo algum detalhe, e aí já passou as 24 horas, então esse programa ele é ótimo, eu uso até para estudar, quando tem as lives de algum professor, de alguém de um assunto interessante que eu quero, eu deixo gravado no meu computador e aí eu posso assistir várias A Laura, vezes. A Laura está falando do IGTV, só que o IGTV, às vezes, ele principalmente quando a live é de 1 hora, 50 minutos, às vezes ele dá uma travada. Tem um programa também que você pode baixar no seu celular, chama Ingraber. Acho que é, Ingraber. vou até anotar. Engrave, Ingraber. engraber. Tá. Acho que é isso mesmo. Para você gravar a live no seu celular e aí ela vai para o IGTV. Ah, que ótimo. Se você, por um acaso, conseguir gravar essa aqui, eu vou te agradecer muito. Uhum. Aí depois eu vou disponibilizar lá no Facebook, porque eu deixei até um recadinho lá, mas de repente nem Tá. todo mundo vai conseguir acessar. Não, e aí eu faço também um passo a passo para quem quiser aprender, porque para mim foi útil demais, porque eu ficava louca tentando assistir às lives de todo mundo, ou então às vezes tinha algum trecho da conversa que me interessava muito, eu não conseguia anotar tudo, e aí eu queria ver de novo. Então agora já tenho uma pasta no meu computador só das lives, Aí que eu agora quero sim, assistir eu de novo. deixo lá, né? E as pessoas que não conseguiram acompanhar, uma pena mesmo, porque, Nelly, você tem tanta informação, tanta coisa boa para passar para a gente, né? E quem sabe numa outra oportunidade que você consiga destravar, que um dos problemas daqui no Instagram é exatamente essa questão dele cair, dele parar, né? E É, aí, pois é. E aí, às vezes, quando a gente está engrenando no assunto, pô, não, e 1 hora passa tão rápido a hora que a gente muito começa a rápido. conversar. E assim, Aliás, eu se acho que já tá já quase, né? está quase acabando, já deve faltar uns 5 minutinhos a 10. Então, assim, é muito bom o seu conhecimento, tem muita coisa para você mostrar para a gente, né? Em 1 hora é pouquíssimo, mas assim, o que você passou para a gente, eu já estou assim, animadíssima para conhecer. Vou entrar no seu blog, vou querer conhecer, né? E assim, garanto que tem muito mais coisas para a gente poder aprender com você, Nelly. Tem um universo. E o meu trabalho, nos últimos 10 anos, o meu trabalho foi esse, porque como eu estava Secretaria. na secretaria, eu fazia parte da equipe de capacitação de professores. Então, meu trabalho era esse, era reunir informações, pesquisar qual que era a dificuldade que os professores tinham e criar cursos de capacitação para poder atender essas necessidades deles. Então, eu fazia isso presencialmente. Então, eu criei muitos cursos de capacitação em diversos assuntos,
E agora eu estou migrando para fazer isso no digital. Ai, que bom. Nelly, deixa mais uma vez o seu curso, fala do seu curso um pouquinho, inclusive eu vou até anotar, porque é bem interessante. Então, o meu curso ele é de tecnologias para professores. É, Então, nele eu reúno algumas coisas básicas para o professor preparar uma videoaula. Então, vai desde a gravação da videoaula, alguns programas, algumas estratégias de gravação de aula, o PowerPoint como suporte, porque eu penso que ele é o mais simples de você trabalhar, né? E você pode fazer a gravação da sua própria aula dentro do PowerPoint, ele tem essa possibilidade, você não precisa Eu, de outro programa. eu utilizava assim, né? Pegava fora e colocava lá. Dentro do Não, não. próprio PowerPoint. Dentro do próprio PowerPoint, você pode gravar a sua aula. Eu tenho um vídeo meu no YouTube, no Estou meu atrás canal do disso. YouTube. É... Tá tudo lá no meu Instagram. Pelo meu Instagram, vocês acessam lá pelo meu Linktree, tem os links de todos os meus vídeos, tem o link do blog, das atividades que Então eu vamos lá, estou deixa eu citando tentar aqui. colocar aqui. O Meu seu Instagram, que Instagram, né? é onde está concentrado tudo. Nelly Nelly G. Souza. G, tudo junto? Isso. Souza com Z, né? Uhum. E Aí Nelly bota, com I. aí bota o arroba na frente, não é isso? Arroba. Isso. Ok, Isso. esse é isso. Nelly Souza. Então, isso. Nelly G. Concordo. Souza. É... Só que o N é minúsculo. É Mas eu acho que verdade. não vai dar problema, não. Vamos lá. Então é isso. Nesse curso eu reúno grande parte do que eu aprendi dentro de sala de aula e também acompanhando professores. Então a questão não é tanto o conteúdo, não é qual programa, não é qual, não, a questão não é essa. A questão é você ter uma metodologia, você ter um método para poder se organizar e para poder utilizar o programa correto naquele momento para o seu aluno. Porque vai ter um momento em que você vai precisar do PowerPoint para fazer uma videoaula, mas vai ter um momento em que você vai precisar dele para criar uma atividade, para imprimir, para transformar em PDF, para mandar para o aluno. Perfeito. Então, é isso que eu discuto, é isso que eu sei fazer. Poxa, e é É uma isso que eu, contribuição enorme. É isso que eu aprendi a fazer ao longo da minha vida. E também a minha experiência com as avaliações externas, eu fiz um curso de criação de questões para as avaliações externas. Então, a forma como você constrói o exercício, o enunciado do exercício, a forma como você constrói as opções de resposta, ela também pode te dar muitas dicas sobre a aprendizagem, o nível de aprendizagem, o nível de compreensão do aluno. Perfeito. Então, é essa experiência que eu vou trazer. Agora, se eu vou utilizar o PowerPoint ou qualquer outro programa, se eu vou gravar com o OBS, enfim, isso são detalhes. Cada um se ajusta àquele Sim. que se sentir mais à vontade, né? Então, o que eu digo para quem está perdido aí no meio da tecnologia é escolhe um e fica bom nele. Isso aí. Porque senão, se você for perder tempo para aprender um pouquinho de cada um, acaba não aprendendo nada e também não produz nada. Exatamente, exatamente. E o estresse é muito grande, porque você Ah, dominar essas informações todas sobre tecnologia, para quem não está habituado com isso, e mesmo para quem está habituado, aparecem novidades todos os dias, o dia inteiro. Se você procurar, tem programas novos para verdade. você filmar, para você gravar aula, para você editar. Tem plataforma, tem o Google Sala de Aula, tem o Meet, tem o Zoom, quer dizer, essas palavras todas, né, que agora estão fazendo parte do nosso universo, na verdade, eu preciso me organizar
e ver como que eu lido melhor com essa ou com aquela tecnologia, com essa ou aquela ferramenta, e fica bom nela. Nelly, temos só 13 minutos. Eu quero muito te agradecer, segundos, né? Pela sua disponibilidade e dizer que está aberto para um novo convite.